Mais uma vez, o Dia do Internacional fecha com muitas notícias e novidades importantíssimas. Pelo menos 2 saídas confirmadas nesta terça-feira do elenco colorado. E mais uma podendo acontecer nas próximas horas, de acordo com algumas informações que a gente conseguiu na atividade, que aconteceu em parte com portões abertos hoje no CT Parque Gigante. Tem detalhes para a gente trazer em relação à contratação de Thiago Maia e do volante Fernando. E a novela Borré, que parece não ter fim, está chegando sim perto de um final e que pode ser feliz. Mas o River Plate está tentando a contratação também. Eu estou trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e a gente vai falar muito do que aconteceu no noticiário do Internacional nesse dia 9 de janeiro de 2024, mais um dia de novela Borré, outras negociações do Internacional, teve apresentação no CT Parque Gigante, tem 2 saídas fechadas e tem também uma possível saída que vai acontecer. E eu vou trazer todos esses detalhes. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse vídeo tem um oferecimento de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na plataforma da KTO. Bora lá, rapaziada, vamos falar sobre tudo que aconteceu no noticiário do Internacional, que trabalhou hoje mais uma vez em 2 turnos, segundo dia da pré-temporada Colorado. O treino da manhã foi com portões fechados, depois aconteceu a coletiva de apresentação do Robert Renan, o primeiro reforço anunciado pelo Inter, dos 4, Robert Renan, Ivan, Johan e Lucas Alário. O Robert Renan foi apresentado oficialmente hoje pela manhã, destacou bastante que conversou com o Vitão e com o Matheus Dias, 2 jogadores mais jovens da faixa de idade dele, que passaram pela seleção pré-olímpica. Ele conversou com os 2 antes de vir ao Internacional e que os 2 destacaram que o grupo era muito bom e que ele já percebeu isso nesses primeiros 2 dias dele aqui em Porto Alegre. Ele até cita em determinado momento que desde a primeira conversa com o Magrão, ele recebeu muita confiança e tinha certeza de que era o lugar dele aqui em Porto Alegre, que ele é do povo e que o Inter é o clube do povo e que ele viu que fez a escolha certa. Lembrando que o Robert Renan tem 20 anos, está vindo do Zenit da Rússia, empréstimo até dezembro. E aí, em 6 meses, caso ele tenha uma oferta da Europa e o Zenit aceite essa oferta, o Inter recebe, tem que liberar, tem uma cláusula de liberação automática, não tem o que fazer, mas o Inter também recebe alguns valores pelo jogador. Bom, ainda sobre o que aconteceu hoje, tá? O Robert Renan foi apresentado, teve atividade pela manhã no CT Parque Gigante com portões fechados. À tarde, o que a gente conseguiu acompanhar? Foi a atividade em 2 turnos, né? 9 da manhã e 5 da tarde. O da tarde a gente conseguiu ver ali 15 minutos de aquecimento no gramado do CT Parque Gigante. Nico Hernandes foi liberado para resolver questões pessoais e não estava na atividade. Essa também pode ser uma saída que o Internacional terá nos próximos dias. O zagueiro colombiano não deve ficar nesse ano de 24. O Inter quer liberar uma vaga de estrangeiro, até porque está negociando com alguns jogadores, como, por exemplo, o Rafael Borré, que assim como o Nico Hernandes é colombiano. E aí o Inter também já está buscando mais um zagueiro, até por essa possibilidade do Nico Hernandes deixar o clube. Então, na atividade da tarde, o Nico Hernandes foi resolver questões pessoais e não estava no treino. Thiago Guti, zagueiro de 19 anos, que foi a grande novidade da base, o único garoto da base que subiu para essas atividades na pré-temporada do Inter, e o Taulara fizeram atividades em separado do restante do grupo. Dos 4 reforços, Ivan, Robert Renan, Johan e Alário, esses 4 reforços já anunciados pelo clube, o único que não estava mais uma vez é o Lucas Alário, que tem data para chegar. Quinta-feira pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, chega o argentino de 31 anos também, já oficializado pelo Internacional. Mas também não só de chegadas que vive o Inter. Hoje nós tivemos pelo menos 2 saídas confirmadas, tá? Uma delas a gente já aguardava, já esperava, que era a do Rodrigo Moledo, que até publicou um texto em suas redes sociais, se despedindo do Internacional, o zagueiro de 36 anos, que terminou o seu vínculo com o Inter. Ele caiu naquele exame antidoping que foi realizado lá em maio, depois do jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Metropolitanos da Venezuela. Depois desse jogo ele fez o exame, 2 meses depois, só em julho saiu o resultado, foi pego no exame antidoping, teve ainda a contraprova, teve o julgamento, enfim,
Foi comprovado que ele teve a substância ostarina presente no sangue, que é basicamente um anabolizante. O contrato dele terminava agora, ele seguiria punido até julho. Então, ele deixa o Internacional, o zagueiro Rodrigo Moledo, que até publicou aí um texto bem emocionante nas redes sociais, se despedindo do Inter, dizendo que é colorado, enfim, mas o Moledo não joga mais com a camisa do Inter. Outro jogador que também não deve mais vestir a camisa do Inter é o jovem Lucas Ramos, que está saindo do Inter por empréstimo, sem espaço, desde que ele subiu da base profissional. Se tinha uma expectativa, mas ele não conseguiu galgar esse seu espaço. O jogador de 22 anos, que é preferencialmente segundo volante, pode atuar mais ou menos no meio de campo também como um meia. Ele nem se apresentou com o grupo ontem, segunda-feira, nem se apresentou e deve estar indo para o futebol da Eslovênia. Isso mesmo, tá? Ele deve estar indo para o Maribor da Eslovênia e vai por empréstimo, tá? Ele vai para o país eslavo por empréstimo de 1 ano e meio. Essa temporada 24, mais metade de 25, que daí dá basicamente uma temporada e meia jogando no futebol esloveno, no futebol europeu. E aí, quando ele voltasse para o Inter, caso ele não seja adquirido em definitivo, tem uma opção de compra no fim do vínculo, restariam 6 meses, ele poderia assinar um pré-contrato, quem sabe ficar em definitivo lá no Maribor da Eslovênia ou encontrar outro clube, enfim. Mas o Lucas Ramos não deve ficar no Internacional, está indo para o Maribor da Eslovênia, tá certo? Bom, avançando para falar sobre contratações. Hoje, Nico de la Cruz, uruguaio, meia do Flamengo, chegou lá no Rio de Janeiro. E aí vocês vão me perguntar, Lucas, por que tu está citando isso? Porque lá, no aeroporto do Galeão, quando o Nico de la Cruz chegou, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou com a imprensa. E ele foi questionado sobre Thiago Maia, jogador que a gente trouxe aqui, teve um avanço muito considerável com o Internacional. O jogador, dá para dizer que entre ele e Inter tá tudo acertado, o seu staff, ele e o Internacional tá tudo acertado. O Inter tá buscando a liberação no Flamengo, que obviamente pede dinheiro, e é isso que os clubes negociam. Só que o Marcos Braz negou que o Inter tenha feito proposta oficial pelo Thiago Maia. É natural, talvez até para não melar o negócio, para não inflacionar o negócio, enfim, para resolverem de uma vez. O Thiago Maia não vem sendo aproveitado pelo Tite, não vai ficar por lá, não quer ficar por lá. Teve uma negociação com o Corinthians, mas o Inter acabou atravessando e está avançando aí pelo Thiago Maia. O Marcos Braz, lá, dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol, não confirma a informação, mas é essa. O Inter fez a proposta, avançou com o jogador e agora tem que tentar avançar com o Flamengo. Outra situação que é importante é uma outra contratação que o Inter tentou fechar, que é pelo atacante Fernando, de 24 anos, do Red Bull Salzburg da Áustria, que surgiu no Palmeiras, está com 24 anos, foi depois para o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, até que agora foi para a franquia da Red Bull, jogando lá no Salzburg da Áustria. A gente conseguiu confirmar a informação de que o Inter fez uma proposta de compra pelo Fernando. O Inter tentou comprar o jogador e essa proposta foi recusada pelo clube da Áustria. Era uma proposta de empréstimo com opção de compra. E o clube da Áustria quer uma proposta de compra, quer vender o jogador. E o Inter ainda está conversando, só que deu uma travada nesse negócio justamente porque o Salzburg está pedindo uma venda e uma venda alta para o Internacional, o que não interessa por hora, pelo menos o Inter, que estava tentando esse empréstimo com uma possibilidade, com uma opção de compra para o atacante Fernando, 24 anos, que surgiu no Palmeiras, é um atacante de velocidade. Para a gente fechar, pessoal, novela Borré. Não tem como não falar, até porque tem atualizações da tarde desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Borré melou, Borré vai fechar. Lucas, o que está, pelo amor de Deus, acontecendo? Hoje, a ESPN da Argentina entrevistou Enzo Francescoli, que é dirigente do River Plate, ex-jogador de futebol, dirigente do River, e que confirmou que... O que o Francescoli confirmou? Que eles estão interessados no Rafael Borré. O Corinthians não está na jogada, o Augusto Melo deu uma entrevista para o GE hoje, saindo da CBF, dizendo que não tem nada disso, é mentira, foi implantado e que o Corinthians não está na parada pelo Borré. Mas o River tá. E o Enzo Francescoli, que é manager, basicamente, lá no River, confirmou que estão tentando repatriar, nesse caso, o Borré, que já foi muito bem lá no River Plate. E ele disse que tem conversas e que hoje, inclusive, conversou com o Borré. Para quem não conhece, o Francescoli, ele foi ídolo na década de 80, 90 no River Plate. Hoje é dirigente por lá. E aí ele deu essa entrevista para a ESPN dizendo que ele conversou nesta terça-feira com o Borré, dizendo que o jogador teria vontade de jogar no River Plate, mas que tem muitas coisas que precisam ser vistas, que tem a família do jogador, que tem o clube que ele está emprestado, que é o Werder Bremen, que ele pertence a um outro clube que é o Eintracht Frankfurt,
que ele está atuando lá no Werder Bremen, enfim, normalmente, e que tudo isso precisa ser visto e que tem o desejo por parte do jogador. Vamos lá. Me garantiram hoje do Inter que não está assinado. Essa é a informação que eu tenho. A comitiva do Inter, nesse momento que eu tô gravando, tá voltando. Eu acho, e pelo que eu ouvi, tá, vai ter novidades nas próximas horas, possivelmente aqui no canal, tá? E é o que eu tô tentando. Pode ser que tenhamos novidades daqui a pouco aqui no canal. Mas o que eu ouvi hoje é que não estaria assinado, mas que sim teria avançado. E, vamos lá, o contrato pode ser assinado digitalmente, mas o Inter levou um jurídico lá justamente para assinar. É o que dá para dizer nesse momento, tá? É normal a ansiedade, é normal tá todo mundo na expectativa, é um negócio complexo, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. O que eu tenho de informação? O Frankfurt aceitou, o Frankfurt está conversando com o Bremen e o Inter está tentando isso, conversando diretamente com o Frankfurt, que é onde o Inter tem acerto, e o Frankfurt tentando acerto com o Bremen para o Bremen liberar ele, e aí o Frankfurt recebe o dinheiro, o Bremen recebe ali a sua taxa de vitrine que tanto quer, e o jogador vem para Porto Alegre. Estão falando na Argentina que se o Borré quer amor, vai jogar por amor, ele vai voltar para o River. Se é por dinheiro, ele vai aceitar o Internacional, como a gente já trouxe a informação que ele aceitou há um certo tempo. Repito, devemos ter novidades nas próximas horas, talvez de madrugada, meia-noite, depois disso, tá? E eu vou tentar trazer aqui para vocês, eu acho que eu vou conseguir algum detalhamento maior, mas o River Plate diz que está na jogada. O Inter desconhece essa informação, diz ainda e confirma que avançou, mas que não está assinado. Foi o que eu ouvi de uma pessoa importante do futebol do Inter, que não estaria assinado. Essa pessoa pode estar mentindo? É do jogo. O presidente mentiu na Rádio Grenal ano passado quando ele disse que o Ener Valencia não jogaria no Inter. Ele falou isso, sendo que ele estava com pré-contrato assinado. Então, assim, vamos seguir, não tem como. Eu vi que o Vaguinha trouxe a informação de que em 48 horas pode ter novidade. Sim, pode ter. Talvez seja antes de 48 horas. E é o que eu tô tentando buscar também para atualizar vocês, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço, até a próxima. Ativa o sininho. Acho que vai ter vídeo daqui a pouco aqui no canal.